Deus, nós declaramos que o Senhor é santo, 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 Pai. Obrigado, Deus, pelo privilégio que nós temos, sermos chamados filhos do Senhor. Nós estamos nessa noite para poder adorar e exaltar aquele que é digno de ser adorado, que é somente o Senhor, Pai. Venha, Senhor Deus, o Teu reino sobre nossas vidas, seja feita a Tua vontade, Pai. Obrigado, Deus, pela transformação que o Senhor fez em nossas vidas com o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Louvado seja o Seu nome, Pai. Receba esse louvor, receba esse culto, Pai, que será prestado. A maneira que nós estamos aqui é para poder adorar o Teu nome, Pai. Pessoas impuras, mas com o coração transformado pelo Senhor. Obrigado, Pai. Receba a nossa oração, receba esse louvor. Santo, santo, santo Senhor. Essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Olá, irmãos, olá, amigos. Que a graça, a misericórdia e a paz do Senhor estejam com cada um de vocês. Hoje é o Dia dos Pais e quero aí deixar meus parabéns aos papais, os papais da nossa igreja, a todos os pais que estão participando deste culto, assistindo aí ao vídeo. Que Deus abençoe cada um de vocês, viu? As nossas comunicações aqui, dizer que a pandemia continua, né? Mesmo apesar da flexibilização aí do governo. Isso não quer dizer que todo mundo tem que sair de casa, né? Na verdade, não. Devemos continuar nos cuidando, saindo conforme a necessidade mesmo. E aí, usando máscara, o álcool gel e tendo todo o cuidado possível, né? Para não sermos contaminados e nem contaminar outros, tá? Devemos aí seguir as orientações dos órgãos competentes, né? Em relação às igrejas, nós ainda não temos um parecer final, mas o presidente da nossa associação estará em uma reunião, está tentando agendar uma reunião com o nosso prefeito para nos dar também uma orientação, para um direcionamento, né? Para o que vamos fazer como igreja. Mas a gente vai passando as informações aí para os irmãos. Bom, hoje nós estamos encerrando nossa campanha para missões estaduais. Então você que já entregou sua oferta, você que ainda vai entregar, faça via depósito bancário, normalmente como tem feito com os dízimos. Informe só o tesoureiro sobre os valores, tá? Para que a gente então possa enviar a nossa oferta o mais rápido possível, porque não pode parar. O evangelismo, né, a evangelização do nosso estado de São Paulo não pode parar. Bom, e continue orando uns pelos outros. A gente tem falado isso todos os domingos. Eu sei que os irmãos têm feito isso. Não fica esperando, né, ligarem para você. Liga você, toma a iniciativa você de ligar e orar com o irmão, né, e perguntar como ele está, se está precisando de alguma coisa. A igreja está aí para ajudar e abençoar uns aos outros. Vamos lá, a palavra de Deus em Efésios 1, 7 a 10 diz: é tão transbordante a sua bondade para conosco, que ele tirou todos os nossos pecados por meio do sangue do seu Filho, por quem somos salvos. E ele derramou abundantemente sobre nós a riqueza da sua graça. Pois como ele nos compreende tão bem e sabe o que é melhor para nós em todas as ocasiões, Deus nos revelou sua razão secreta para enviar Cristo, um plano que ele em misericórdia traçou há muito tempo. E este era o seu propósito: quando o tempo for propício, ele nos reunirá a todos, onde quer que estejamos, no céu ou na terra, para estarmos com ele em Cristo para sempre. A maravilhosa graça do Senhor nos alcançou, nos gerou novamente, nos deu uma vida nova, nos transformou de velhas para novas criaturas, e nós somos novas criaturas em Cristo, por causa dessa graça do Senhor que nos alcançou um dia. E podemos então cantar esta graça, podemos então agora neste momento cantar esta maravilhosa graça do Senhor,
que nos alcançou, nos salvou e nos dá a viva esperança de que um dia estaremos, como diz o texto, para sempre com o Senhor. E aí vamos cantar Maravilhosa Graça, hino 193 do nosso Inário para o Culto Cristão. palavra de Deus também nos diz em Jeremias 29:7: busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Isso é muito importante. O povo de Deus foi deportado para a Babilônia e Deus fala para eles, para Jeremias, fala para esse povo orar
orar pela cidade, orar pela paz, pela prosperidade da cidade, porque em a cidade prosperando, tendo paz, eles também terão paz e prosperarão. Então devemos também nós outros hoje intercedermos pelo nosso país, porque se tiver paz, prosperidade, né, equilíbrio financeiro, nós vamos ser abençoados também como povo de Deus, né? Queria nesse momento também tecer um agradecimento todo especial aos irmãos, a todos os pastores, amigos, né, que estiveram aí com suas igrejas intercedendo pela vida do Tiago, meu irmão. Graças a Deus o Senhor ouviu nossas súplicas e hoje ele já está em casa. E nós só temos que demonstrar nossa gratidão a Deus e a cada um de vocês. Ok? Também o Alexandro, né, que estávamos orando já há um mês, também está em casa, se recuperando bem. Então, louvado seja Deus por essas vitórias alcançadas, não é? Vamos orar. Pai eterno, nós rendemos a honra, a glória e o louvor ao Teu nome. Nesta noite, Senhor Deus, nós nos colocamos diante do Senhor como Teus servos, ó Pai, totalmente dependentes de Ti, cientes, ó Pai, da nossa limitação, da nossa finitude, mas também cientes da Tua grandeza, ó Pai, cientes de que nós podemos confiar no Senhor e contar com o Senhor. E o Senhor tem sido em todo o tempo o nosso refúgio, a nossa fortaleza, sempre o socorro presente na hora da angústia. E, ó Pai amado, diante dessa pandemia, queremos interceder pelos nossos familiares, ó Pai, pela Igreja do Senhor Jesus. Queremos, ó Pai amado, colocar cada servo Teu aos Teus pés. Queremos colocar, Senhor Deus, a nossa nação aos Teus pés. Queremos, Senhor Deus, pedir que venhas agir em prol do Teu povo, em prol do brasileiro, ó Pai, de todo o nosso país. Venha agir através das autoridades estabelecidas, que o Senhor possa, então, usar cada um deles, ó Pai, conforme Tu queres, Senhor Deus, para trazer paz, para trazer prosperidade, para trazer equilíbrio financeiro, para melhorar a saúde do nosso país, porque o Pai amado, em melhorando, isso tudo também acarretará em bênçãos para os Teus servos, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, por podermos clamar a Ti e na hora da angústia o Senhor tem ouvido o nosso clamor. Obrigado, Senhor Deus, pela vida do Tiago, do Alexandre, obrigado porque o Senhor ouviu o nosso clamor. Obrigado pelas vitórias alcançadas do Senhor. Nós precisamos de Ti, dependemos de Ti, ó Pai. O nosso inspirar, o nosso respirar depende do Senhor. Fica conosco, ó Pai, continue recebendo a nossa adoração, nosso culto nessa noite. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. A palavra de Deus no Salmo 67, versos 1 a 5 diz: Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos, alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Toda honra e toda glória, todo louvor, toda adoração deve ser dada a Deus, que é o Criador de todas as coisas, que é o Criador de todos os homens, que é o Criador de todo o universo e que está no controle e no comando de tudo. Vamos louvar, vamos cantar ao Senhor alguns cânticos espirituais. A equipe de louvor estará nos dirigindo neste momento. Todos necessitam
a morte venceu, sobre a morte venceu. Receitas com os medos, falhas e temores, enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus, a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus, a morte venceu, sobre a morte venceu. O que dele por ele, para ele são todas as coisas. O que dele por ele, para ele são todas as coisas. O que dele por ele, para ele são todas as coisas. O que dele por ele, para ele são todas as coisas. Profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer
seus caminhos. Amém, Deus. Toda honra e glória nós entregamos ao Senhor, ó Pai, pois o Senhor é o único que deve receber, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, por essa noite. Obrigado pela graça do Senhor que é derramada sobre nossas vidas, pelo sangue de Jesus Cristo que foi derramado ali na cruz, para que um dia pudéssemos ter vida, esperança. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor tem nos guardado. Obrigado porque um dia a Tua palavra chegou no nosso coração, Pai. E que nesse encerramento de missões, ó Pai, o nosso coração seja voltado para missões a cada dia mais, ó Pai. Que Jesus Cristo possa transparecer em nossas vidas a cada dia e que as pessoas possam ver que Jesus Cristo transformou a nossa vida, Deus. Toda a honra e glória nós entregamos ao Senhor. Louvado seja o Seu nome. Receba esse louvor, receba essa adoração, pois ele é feita somente ao Senhor. Essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Oremos. Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, porque em todo o tempo nós podemos levantar a nossa voz, erguer a nossa voz e cantar e louvarmos o Teu nome. Pai amado, nós queremos também colocar diante do Senhor neste momento a nossa campanha para missões estaduais. Queremos, Senhor Deus, pedir que nos capacite e nos dê condições de estarmos ofertando, ó Pai, para que nós possamos alcançar e ultrapassar o nosso alvo. Entendemos, Senhor Deus, as dificuldades de tantas pessoas. Entendemos, Senhor Deus, as dificuldades financeiras. Entendemos, Senhor Deus, o desemprego que está no nosso país. Mas também entendemos, ó Pai, que nós dependemos totalmente do Senhor. E do Senhor vem todas as coisas, ó Pai. E do Senhor vem o nosso sustento. E do Senhor também vem a capacidade para que a gente possa ofertar. Abençoe cada servo Teu e a fidelidade de cada um, ó Pai. E que o Senhor renove sobre cada servo Teu as Tuas misericórdias, ó Pai. E que nós, como igreja, possamos alcançar o nosso alvo para que o Teu nome continue sendo pregado, anunciado em todo o nosso estado de São Paulo, ó Pai. Que todas as igrejas do nosso estado estejam engajadas, ó Pai, aplicando-se a levantarem ofertas e recursos para que o Teu reino avance em todo o nosso grande e especial estado de São Paulo, Pai. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de sermos Teus filhos e de podermos colaborar com a Tua obra. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema da nossa campanha
seja uma ponte conectando pessoas a Jesus, ou seja, nos colocarmos entre Deus e o pecador, para que Deus possa nos usar e usar cada um de nós para alcançar aqueles que Ele quer, né? Que a gente esteja estejamos dispostos e disponíveis para sermos usados por Deus. Como Paulo diz em 1 Coríntios 9, 22, tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Que a gente se coloque então diante do Senhor para sermos usados. A nossa oferta é importante, claro que é importante, mas a nossa vida, mas a oferta sem uma vida aos pés do Senhor não tem valor algum. Então coloque-se à disposição do Senhor para ser esta ponte, usada por Ele, para que Ele possa então salvar aqui no nosso estado de São Paulo. Nós vamos cantar o hino de missões, que chama exatamente Pontes, né? É um hino belo hino que nós temos para esse ano. E na sequência nós teremos então a reflexão, a palavra de Deus, através do seminarista irmão Clinton, trazendo o recado de Deus para nós nessa noite, na noite de encerramento da nossa campanha em prol de missões estaduais. Vamos cantar. Frequentemente me pergunto se tenho vivido o que aprendi, pois meu orgulho me faz me enxergar melhor do que sou. Será que consigo ao próximo olhar, sem com meu olhar várias pedras lançar? Se a mão que eu estendo prefere ferir do que ajudar, desconstruir preconceitos, reconstruir de outro jeito, onde o amor alicerce pontes aos outros. Mesmo que toda a ciência eu souber e a fluência em 1000 línguas tiver, ou pela fé lançar montes ao mar, ainda é nada. Mesmo que tudo que eu tenho eu der e a minha vida uma causa entregar, nada é completo se em mim não houver amor de verdade. Será que consigo ao próximo olhar, sem com meu olhar várias pedras lançar? Se a mão que eu estendo prefere ferir do que ajudar, desconstruir preconceitos, reconstruir de outro jeito, onde o amor alicerce pontes aos outros. Mesmo que toda a ciência
se eu souber, e a fluência em 1000 línguas tiver, ou pela fé lançar montes ao mar, ainda é nada. Mesmo que tudo que eu tenho eu der, e a minha vida a uma causa entregar, nada é completo se em mim não houver amor de verdade. Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Estou aqui nessa noite para trazer a nossa reflexão e nesse momento eu quero convidá-lo a orar, a pedir que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele abra a nossa mente e abra o nosso coração, para que nós possamos entregar para Ele, né, um culto racional, uma oferta, uma entrega verdadeira, e que nós possamos também ouvir a voz dEle pela palavra. Tá bom? Então ore comigo, vamos orar nesse momento, vamos pedir para que o Senhor abra e ilumine o nosso coração e a nossa mente para poder ouvi-lo nessa noite, ouvi-lo nesse momento, tá bom? Pai querido, obrigado porque neste momento nós temos a oportunidade de te ouvir mais uma vez. Mas para isso nós clamamos, nós pedimos que o Senhor abra o nosso coração e a nossa mente para que nós possamos ouvir a tua voz e entender aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos ilumine e que nós possamos entender a realidade das coisas, ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra e entender o mundo em que nós estamos vivendo e a importância que é obedecer ao Senhor, sermos Teus discípulos, Teus servos, Teus filhos. Obrigado por esse momento, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos abençoe. Amém. Irmãos, eu gostaria de trazer hoje uma reflexão baseada em uma das epístolas da prisão, a carta de Paulo aos Colossenses. Paulo escreveu essa carta enquanto estava na prisão, é uma das 4 cartas que ele escreve enquanto está preso, e ele traz aqui algumas recomendações no capítulo 3 que eu quero trazer para os irmãos como uma reflexão, como um momento aqui onde nós possamos ouvir a voz de Deus e aprender um pouco sobre ele. Especificamente nós vamos abordar o capítulo 3, a partir do versículo 18, nós vamos terminar então o capítulo 3, do 18 ao 25, e a primeiro momento eu gostaria que os irmãos lessem comigo do capítulo 18, do versículo 18 ao versículo 22. Diz assim a palavra de Deus: Vós, mulheres, estáis sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, e não vos irritei contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irrites os vossos filhos, para que não percam ânimo. Vós, servos, obedecei a tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Irmãos, por que eu trouxe essa palavra nos dias que nós estamos vivendo? Por que esse texto? Nós vemos aqui que no capítulo 3, Paulo ele começa lá no versículo 1, chamando os colossenses a pensar e a buscar as coisas do alto, a buscar aquilo que está no alto, porque Cristo está no alto. E aí quando ele chega no final do capítulo 3, no versículo 18 em diante, ele começa a direcionar as mensagens. Ele direciona essas mensagens para as pessoas de modo específico. Tá? Ele começa falando das mulheres e a importância que as mulheres têm em serem submissas aos seus maridos. Nós vivemos em um mundo hoje que, se nós afirmarmos isso, se nós dissermos que as mulheres precisam ser submissas aos maridos, nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser atacados, nós vamos ser silenciados. Por quê? Porque isso é uma chamada para a vida.
E ele não para aqui, ele continua. Ele diz: maridos, amem as vossas mulheres e não vos irritei contra elas. Ele continua, ele está colocando a família, marido, esposa, agora filhos. Obedecei em tudo aos vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. E aí ele direciona agora para os pais. Pais, vocês não irritem os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Então até aqui nós temos Paulo direcionando o núcleo da família dentro de todas as suas funções chamadas por Deus. Deus ele chama a esposa a ser submissa ao marido. Deus ele chama o marido a amar a esposa. Deus ele chama os filhos a obedecerem os pais. E ele chama os pais a não irritar os filhos. Então aqui nós temos Paulo direcionando a vida da família. Mas por que eu trouxe essa reflexão? Paulo ele vem trazer para nós exemplos do cotidiano, exemplos de vida. Paulo ele não estabelece aqui, e são palavras inspiradas pelo Espírito Santo, ele não estabelece momentos para que isso seja feito. Olha, quando conseguirdes, sejam sujeitas aos vossos maridos. Quando conseguirdes, amem as vossas esposas. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo ele está colocando como um estilo de vida a prática de obediência a Deus. Então todo aquele que não obedece ao que está escrito, está desobedecendo ao próprio Deus. E é isso que ele vai seguir falando. É interessante que no versículo 22, ele cita os servos, os escravos. E naquela época era comum que houvesse a escravidão, né? Não significa, claro, que a Bíblia apoiava ou incentivava a escravidão, mas existia. A Bíblia apenas regulamentava o que já acontecia, o que já estava acontecendo naquele momento. E aí, ele vem falar no versículo 22 para que esses escravos obedecessem em tudo os seus senhores, segundo a carne, porque Cristo é o Senhor, na verdade, mas segundo a carne, o Senhor, então, era quem tinha a posse daqueles escravos. E ele coloca, não servindo só na aparência, como para agradar homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E é aqui que nós entramos, irmãos, no primeiro ponto que eu gostaria de trazer para vocês. A nossa vida, ela é uma vida que deve ser um culto a Deus. Paulo nada mais, nada menos está chamando essa igreja a viver uma vida de obediência a Deus constantemente. A nossa vida é um culto. Ainda que nós não estejamos nos reunindo presencialmente, nós estamos prestando culto a Deus. E aí nós olhamos esse texto, nós olhamos Paulo falando da família, nós olhamos Paulo falando de um escravo, de alguém que está ali preso ao seu senhor, às vezes devendo, às vezes tendo uma condição de vida baixa, às vezes sofrendo, mas ele diz para esse servo, obedeça em tudo ao vosso senhor. Por quê? Porque no fim você está obedecendo a Deus e não aos senhores. É isso que ele vai dizer no versículo 23. No versículo 23 ele coloca, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. E aqui eu quero trazer para os irmãos a importância também de se entender que a nossa vida ela precisa ter um estilo de adoração. Isso significa, por exemplo, que o trabalho do servo, o trabalho do escravo, não era mais simplesmente a escravidão. Ele não era só mais um servo. Ele foi chamado por Deus agora a ser um vocacionado aonde ele está. Então, é como se nesse momento Paulo não estivesse dizendo, olha, fuja do seu senhor, fique longe do seu senhor, tenha a sua própria vida. Paulo não fala nada disso, mas Paulo coloca a situação atual do escravo como sendo a vocação dele. Deus nos chamou não simplesmente para ir para o campo missionário. Existem aqueles que são chamados para isso. Deus ele vocaciona sim pessoas para poder atuar de modo integral no campo missionário. Mas missões, evangelismo, ide, isso tudo tem a ver com a nossa vida, com o nosso cotidiano. Então nós vemos aqui que o servo, o escravo, não é mais simplesmente uma obrigação que ele tem, mas é um lugar onde ele está e que Deus é quem vai receber aquilo que é feito. O apóstolo Paulo traz aqui uma advertência grande quanto a isso, porque muitas vezes nós
vamos trabalhar com mau humor, nós vamos descontar ali, às vezes, com palavras ou até mesmo com afeição em algumas coisas, e nós não pensamos nisso, nós não entendemos para quem nós estamos trabalhando. O trabalho, na verdade, é uma vocação. Aonde eu estou trabalhando hoje é onde Deus me colocou para que eu pudesse ser luz, para que eu pudesse ser diferente. É isso que Paulo está chamando. Paulo nada mais, nada menos está chamando o povo a ser diferente, a não mais agir como os outros. Então, não é simplesmente ser escravo, é ser o melhor escravo. Não é simplesmente estar ali junto com outros escravos servindo, mas ser o melhor naquilo que está fazendo. É isso que Deus está chamando esse escravo. Faça diferença. Você está fazendo no fim, no último caso, na última instância, para Deus. Você não faz para o seu patrão, você faz para Deus. É isso que o apóstolo Paulo traz. Então, ter a consciência de que aonde nós estamos, aonde Deus nos colocou, nada mais é do que o lugar na onde nós vamos glorificar a Deus, sendo o melhor, entregando o melhor. É assim que nós precisamos viver a nossa vida, um estilo de adoração. Então nós continuamos trazendo aqui pontos sobre esse versículo 23, porque o apóstolo Paulo ele vem trazer, como eu disse, uma realidade comum naquela época. Embora nós não vemos na Bíblia um apoio à escravidão, nós vemos que há um incentivo quanto à mudança de atitude. Por quê? Porque o coração do servo foi transformado. O coração do escravo já não é mais o mesmo. O escravo agora, ele é livre em Cristo. Ele pode continuar sendo escravo segundo a carne, mas Jesus é o Senhor dele. E Jesus o libertou. Jesus o libertou do pecado, o libertou dele mesmo. Jesus o libertou de toda a maldade que há no coração dele. De modo que agora ele não é mais obrigado a servir a própria natureza, mas agora ele serve a Deus. E aí o apóstolo Paulo ele traz no versículo 23 que tudo quanto fizerdes, tudo que o escravo fizer, tudo que o marido fizer, tudo que os filhos fizerem, as esposas, os pais, os filhos, todos façam como se tivessem feito para Deus. Porque, irmãos, em último caso, nós estamos fazendo para Deus. O copo de água que nós tomamos ele para Deus. Todos nós cultuamos a Deus 24 horas por dia. A grande questão é como é o nosso culto? Como nós estamos cultuando a Deus? Será que o nosso culto a Deus tem trazido de fato uma mudança no nosso comportamento? Será que o nosso culto a Deus tem de fato glorificado a Ele? É um desafio muito grande nós olharmos para textos como estes e olharmos para a nossa vida. Nós muitas vezes estamos indo no caminho contrário a esse. Nós caminhamos contra isso, infelizmente. Mas a realidade, irmãos, é que nós precisamos entender que a nossa vida é um culto a Deus. Seja um culto ruim ou um culto bom, nós estamos cultuando a Deus o tempo todo. Tá bom? É isso que precisa então estar fixado em nossa mente. E aí o apóstolo Paulo continua no versículo 24, dizendo o seguinte: sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Então, a vida a vida do cristão é como um serviço a Deus. Nós trabalhamos para Deus. Deus ele é o nosso patrão. Mas claro, a nossa relação com Deus não é uma relação simplesmente de um patrão e de um trabalhador, mas é uma relação de família. Deus é o nosso Pai. Mas ao mesmo tempo que Deus é o nosso Pai, Deus é o nosso Senhor. Muitas pessoas querem Jesus Cristo somente como Salvador e não o querem como Senhor. Muitas pessoas querem a salvação, querem os benefícios de Jesus, mas não querem o que carrega o fato de ser Senhor. Jesus, ele é o Senhor da nossa vida. Jesus é aquele que vai trazer conta sobre tudo que nós estamos fazendo. Jesus é aquele no qual nós vamos proclamar as nossas boas obras. Jesus, então, é o nosso Senhor. É assim que Paulo coloca, então, no versículo 23. E ele coloca que tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, sabendo que nós vamos receber o galardão de herança. Nós vamos receber uma herança pelo que nós estamos fazendo. Mas, claro, irmãos, eu quero deixar claro aqui que nós não podemos olhar para isso com ambição.
Tá? O nosso desejo em servir a Deus não é porque nós teremos galardão, não é porque nós teremos herança, não é porque nós receberemos algo no futuro. Não. Nós servimos a Deus porque nós amamos a Deus. Nós servimos a Deus porque Ele nos salvou, porque Ele transformou o nosso coração, porque Ele nos arrancou do inferno e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Nós servimos a Deus por quem Ele é e não pelo que Ele pode dar. E muitas pessoas hoje têm servido a Deus pelo que Ele pode dar. Veja, são pessoas mimadas. São pessoas mimadas que, por vezes, querem servir a Deus somente quando recebem alguma coisa. Acham que Deus é um Papai Noel. Acham que Deus é alguém que dá presente o tempo todo. E não é assim que funciona. O apóstolo Paulo diz que nós vamos receber a recompensa do nosso trabalho, porque nós servimos a Cristo. Cristo é o nosso Senhor. Cristo é aquele no qual nós vamos entregar nossa vida e nós vamos, no fim de tudo, receber a recompensa. Essa recompensa, irmãos, ela tem uma ligação completa com a nossa eternidade com Deus. Chegará o dia em que nós teremos a mesma morada que o nosso Deus. Chegará o dia em que nós estaremos junto com Ele para sempre, de uma vez por todas. E não é nem para sempre, é eternamente. Nós estaremos fora desse tempo. Nós não teremos mais o pecado habitando em nós. E nós teremos, então, eternamente com Deus. Existe uma herança mais preciosa do que essa? Existe uma herança mais maravilhosa do que essa? Existe algo, irmãos, que nós podemos desejar além disso? Isso é tudo o que nós podemos desejar. Esse é o âmago de toda alegria nesse mundo. E nós, como cristãos, precisamos, então, ter uma vida de serviço a Deus, porque no fim de tudo nós seremos recompensados. No fim de tudo, a nossa vida, e aqui eu não estou falando simplesmente de obras, eu estou falando de uma entrega a Deus que resulta em obras, uma entrega a Deus em oração, uma entrega a Deus em busca da palavra, uma entrega a Deus em boas obras, mas que tudo isso, tudo que acontece, tudo que nós fazemos em serviço a Deus é resultado de um coração transformado. É resultado de uma nova vida. É resultado de agora alguém que entende a realidade de que nós vivemos prestando um culto a Deus o tempo todo. 24 horas por dia, Jesus Cristo é o nosso Senhor. Então nós temos aí no versículo 25 a conclusão de Paulo depois disso tudo. É interessante que no versículo 24, Paulo vem trazer a herança, né? O galardão, a coisa boa daqueles que serviram a Deus e que entenderam a realidade de servir a Deus. Mas no versículo 25 ele diz o seguinte: mas quem fizer injustiça, quem praticar injustiça, receberá pela injustiça que foi feita, pois não há acepção de pessoas. Então, em outras palavras, irmãos, não existe essa de ser marido, de ser esposa, de ser pai, de ser filho, de ser senhor, de ser escravo. Não existe isso. Diante de Deus não há acepção de pessoas. Isso significa que todos serão tratados com o mesmo rigor. Se aquele que serviu a Cristo não entendeu essa realidade e serviu a Cristo de maneira injusta, essa pessoa vai receber como pagamento da sua injustiça isso que foi feito. Nós temos Romanos 6:23, onde o apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Então, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Nós vamos receber por esse salário de injustiça. E qual vai ser o recebimento disso? A injustiça que nós causamos. Não é que Deus será injusto conosco, porque Deus ele não é injusto com ninguém. É impossível que Deus seja injusto com alguém. Não há, o texto completa, não há acepção de pessoas. Nesse caso não há diferença. Não há diferença entre o servo, entre o escravo. Há diferença no que o escravo fez, movido pelo seu coração, e o que o servo fez, o que o patrão fez, movido pelo seu coração. Não há diferença entre um e outro. O patrão e o escravo, eles serão julgados da mesma maneira. O apóstolo Paulo conclui essa sessão, então, trazendo à igreja a consciência de que a vida diante de Deus, ela tem resultado, ela tem consequência. E é importante, irmãos, eu disse isso anteriormente, no ponto anterior. Nós cultuamos a Deus. Nós adoramos a Deus.
Nós prestamos diariamente cultos a Deus. Nós ofertamos a Deus o tempo todo. A grande questão é que nós achamos que oferta é simplesmente nós irmos na igreja e entregar um envelopinho. Nós achamos que culto é somente se reunir na igreja e cantar louvores, ouvir a pregação, só isso, e orar. Não é isso. Culto é serviço a Deus. A palavra culto, ela tem ligação exatamente com serviço a Deus. O serviço que nós prestamos a Deus, ele tem consequência. E claro, é um bom serviço ou um mau serviço. Ou nós estamos cultuando a Deus da maneira adequada, ou nós estamos cultuando a Deus da maneira adequada. Não existe isso de não cultuar. Então eu e você, nós podemos passar o dia inteiro sem lembrar da existência de Deus. Nós prestamos um culto a nós mesmos, ou seja, nós prestamos um culto ruim, mau a Deus. Então Deus, ele nos chama nesse momento, nessa noite, agora, a refletir sobre essas palavras, a pensar na importância que é nós entendermos o culto como um estilo de vida. Nós entendermos que a nossa vida, ela é uma vida, como se diz, corandel. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar dessa expressão, a expressão chamada corandel. Ela significa como se nós vivêssemos diante da face de Deus. É como se Deus estivesse na tua frente, literalmente, e você estivesse vivendo na frente dele. Irmãos, no fim de tudo, nós estamos diante de Deus. Nós estamos vivendo todos os nossos dias diante da face de Deus. A nossa vida, ela é uma vida diante de Deus. Deus, ele não há nada que impeça a Deus de enxergar o que nós estamos fazendo. Então, a exemplo de Adão e Eva, que quando pecou foram se esconder, nós não podemos fazer a mesma coisa. Quando nós vamos cometer algum pecado, nós não podemos nos esconder, porque não há como fugir dos olhos do Senhor. Os olhos do Senhor estão em toda parte, e nós estamos diante dele. Se nós prestamos um culto a ele ruim, nós prestamos um culto a ele. Relembro para os irmãos, por exemplo, Salmo 51, quando Davi, ele diz o seguinte: contra ti somente pequei, e fiz o que era mal aos teus olhos. Davi não havia adulterado com Batseba? Davi não havia mandado matar Urias? Em tese ele mandou matar Urias. Ele não havia feito tudo isso? Ele pecou contra Batseba, pecou contra Urias, pecou contra o povo, mas no fim de tudo, na palavra, naquele salmo, ele diz que ele pecou contra Deus. Ele repete: contra ti somente pequei. Então a nossa vida é toda direcionada para Deus. Nós vivemos para Deus o tempo todo. E eu não estou falando isso, irmãos, no sentido de condenar, no sentido de apontar dedo. Até porque se fosse para apontar dedo para alguém, eu também teria esse dedo apontado para mim. Nós não somos dignos, nós somos todos pecadores, separados de Deus. Entretanto, irmãos, eu vos chamo agora nesse momento, é um incentivo a viver para a glória de Deus. Entenda que a palavra nos chama a isso. Entenda que Deus nos chama a isso. Deus, ele está sim preocupado com a nossa vida. Ele está preocupado com como nós prestamos o nosso culto. Ele está preocupado em como nós adoramos a Ele. E com isso ele ainda escreveu na palavra dele como ele gostaria de ser adorado. Ele escreveu na palavra dele como nós precisamos viver em um mundo caído, viver em uma sociedade caída. Então ele diz pro escravo, pro servo: olha, não é simplesmente para você deixar de ser servo, é para você ser o melhor servo. A nossa vida precisa ser dessa maneira. O nosso trabalho precisa refletir o trabalho de alguém que está servindo a Deus. Porque na última instância, no fim de tudo, nós estamos servindo a Deus. Então eu espero, irmãos, que essa palavra tenha trazido refúgio ao coração dos irmãos, refrigério, alegria, e não simplesmente temor. O temor precisa ser acompanhado também de alegria, também de vontade de buscar Deus, vontade de fazer diferente, vontade de lutar contra a nossa natureza, vontade de dizer não para o pecado. Nós precisamos viver dessa maneira. Vamos clamar para que Deus nos conceda o privilégio de obedecer a Ele. Vamos clamar para que o Espírito Santo nos dê força para vencer o pecado. Vamos clamar para que Deus, no poder dEle, nos faça vencer as nossas lutas. E que nós possamos entregar para Deus um culto agradável. Um culto que tenha a ver com a nossa vida e não simplesmente com a nossa reunião com a igreja. Um culto que tenha a ver
com o que eu faço no meu trabalho, com o que eu faço na escola em que eu estudo, na faculdade em que eu estou, na casa que eu estou, com as pessoas que eu estou, que eu possa ali refletir a imagem de alguém que é semelhante a Jesus. Que eu possa ali ter uma vida exemplar, não simplesmente porque eu sou uma pessoa ética, uma pessoa que vive de maneira moral, mas porque eu tenho um Senhor e eu presto conta ao meu Senhor. Eu entrego a minha vida ao meu Senhor. Que nós possamos agir dessa maneira, irmãos. Que Deus nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que Ele nos conceda um coração piedoso, uma vida piedosa. Essa tem que ser a nossa oração, para que no fim de tudo nós possamos obedecer 1 Coríntios 10, versículo 31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe, que essa palavra realmente tenha sido edificante para os irmãos. E agora eu gostaria que nós orássemos a Deus, pedindo que Ele tenha misericórdia da nossa vida, agradecendo porque nesse momento Ele teve misericórdia de nós e Ele falou ao nosso coração. Ele nos ensinou, Ele nos exortou e Ele nos mostrou o caminho. Oremos. Senhor Deus, que o Senhor nos ajude, Pai. Que a Tua graça e a Tua misericórdia esteja sobre a nossa vida, nos levando a praticar a Tua vontade. Nós sabemos que nós não somos dignos, nós não somos merecedores, nós somos, na verdade, o contrário disso. Nós somos merecedores da ira, nós somos merecedores do inferno. Mas o Senhor nos resgatou por graça. E nós clamamos, Pai, que essa graça que nos resgatou conduza os nossos pés à obediência. Que nós possamos prestar culto ao Senhor, um culto que te agrade, um culto que glorifique o teu nome, que a nossa vida seja uma vida que seja refletida o caráter de Jesus, que nós possamos transparecer alguém diferente e que a nossa vida realmente exalte o teu nome. Obrigado por tudo, obrigado pela tua maravilhosa graça, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Irmãos, agora nós estamos encerrados. Desejo aos irmãos uma ótima semana, que nessa semana nós possamos já praticar aquilo que nós aprendemos hoje. Com o poder de Deus, com a graça de Deus, que nós possamos praticar isso. E que o Espírito Santo conduza cada um de nós e que Jesus Cristo, o nosso Senhor, seja realmente sempre exaltado na nossa vida. Ficamos agora com uma última música, um último cântico e que Deus os abençoe. Até mais. Hoje vamos falar dele, que Deus criou com tanto carinho para ser o chefe da casa e provedor do lar. Deu sabedoria e força e também capacitou para instruir seus filhos. Com tanta coisa maravilhosa que Deus investiu no nosso Pai, iremos falar das ferramentas que Ele usa para poder construir em nós um bom filho. Ensina a importância de ser honesto sempre. A verdade liberta, pois a palavra de Deus é a verdade. Justo e correto em tudo que faz. Deus é justiça. Ama a todos e sabe que é amado. Ensina na prática que a paciência é o segredo de tudo. Tudo acontece no tempo de Deus. Respeita a Deus e seus mandamentos, assim como ao próximo. Ele sabe que nada adianta se não tivermos Deus. Assim como as ferramentas precisam de alguém para utilizá-las, Deus usa os pais para construir os filhos, guiando-os sempre pelo caminho do Senhor. Pai, para pintar um quadro, o pintor precisa de um pincel, um cozinheiro precisa de uma panela, um motorista precisa de um automóvel. E para que Deus possa fazer a sua construção, utiliza você como ferramenta viva.
és a luz deste mundo, esperança para os perdidos.